Olá, iniciaremos agora, aqui no nosso canal Literatos Capital, mais uma análise de obras do PAS 2. Hoje falaremos um pouco sobre o texto A Indústria Cultural, de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Lembrando que essa obra é obrigatória do PAS 2 da Universidade de Brasília. Então, se você quer ficar por dentro dos principais assuntos abordados nessa obra, é só me acompanhar até o final. Lembrando que temos aqui no nosso canal diversas playlists com obras do PAS 1, 2 e 3. Então, visita lá também essas outras playlists que com certeza elas vão te ajudar aí na preparação para os seus estudos para as provas do PAS. Bom, primeiramente, vamos falar um pouco sobre os autores, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. O Theodor Adorno, que viveu entre 1903 e 1969, ele foi filósofo, sociólogo, compositor e musicólogo alemão. Temos também o Max Horkheimer, que viveu entre 1895 e 1973, que foi também um importante sociólogo e filósofo alemão. Esses dois autores, pessoal, eles foram expoentes da chamada Escola de Frankfurt. E o que foi a Escola de Frankfurt, professor? Bom, a Escola de Frankfurt ela foi um influente grupo de intelectuais que emergiu ali na década de 1920, inicialmente na Alemanha e, posteriormente, fugindo do regime nazista, migrou para os Estados Unidos. Ela foi fundada como um centro de estudos interdisciplinares. Então, a Escola de Frankfurt ela buscou integrar teoria crítica e análise social, combinando elementos do marxismo, da psicanálise e também da filosofia. Então, entre esses membros notáveis, a gente tem aqui o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, que estão nessa análise de texto aqui hoje no nosso canal. Seguindo. Bom, o texto de hoje, pessoal, é um texto que não é de fácil compreensão, ele vai demandar bastante tempo de leitura, de concentração, então na hora que você estiver lendo o texto, porque a gente faz essa análise aqui, mas o ideal é que vocês leiam o texto, tentem compreender. A gente sabe que é um texto que tem algumas palavras que são complicadas, então pega o seu dicionário, vai lendo as partes, separando as partes do texto para você compreender alguns termos. Caso não saiba o que significa algum termo, também dá para pesquisar na internet, lembrando que sempre de fontes confiáveis. E aqui a gente vai fazer um resumo desse texto, mas você vai precisar ler esse texto para poder fazer uma boa prova lá na hora que estiver respondendo as questões do PAS. Beleza? Bom, então, esse texto ele aborda a tese sociológica sobre a perda de apoio na religião e a transformação cultural resultante da dissolução dos resíduos pré-capitalistas, da diferenciação técnica e social, e também fala sobre a extrema especialização da sociedade. No entanto, os autores eles argumentam que a realidade contradiz essa tese, destacando a uniformidade cultural na sociedade contemporânea. Eles observam a convergência de filmes, rádio e também dos jornais em um sistema harmonizado, onde até mesmo manifestações estéticas contraditórias celebram ou celebrariam o progresso técnico. Os autores eles vão criticar a indústria cultural, representada por filmes, pelo rádio, como um sistema que promove a padronização, a estandardização e produção em série. A racionalidade técnica é associada ao domínio do capital sobre a sociedade, e a indústria cultural é descrita como uma expressão da autoridade dos detentores do poder econômico. Então aqui, pessoal, a gente tem essa primeira parte, falando dessa primeira parte do texto, e ele vai defender que a indústria cultural é padronizada na intenção de formar uma estética comum voltada para o consumismo. Como a gente pode ver, aqui eu coloquei um trecho do texto, que é importante, que vai falar um pouquinho sobre essas manifestações estéticas. Então, o texto ele vai sugerir que a técnica da indústria cultural, no caso, resulta nessa estandardização, que vai sacrificar a diversidade que tem uma lógica artística mais autêntica, visando tirar esse poder, essa diversidade, né, dos artistas em relação à produção desses, né, digamos assim, produtos culturais.
E aí eles vão começar a criticar também e discutir essa crescente uniformidade da indústria cultural, né? E o que seria essa indústria cultural? Coloquei aqui uma definição para vocês acompanharem. Então, esse termo que foi estruturado pelos teóricos lá da escola de Frankfurt, ele se refere a essa produção de entretenimento, essa produção gigante em larga escala, que sempre vai ser destinado aos populares, a essas massas urbanas trabalhadoras, né? E essa modalidade de cultura, ela vai ser disseminada principalmente através dos meios como a televisão, o cinema, o rádio, as propagandas, né, a mídia, a grande mídia, e além disso, vídeos e imagens presentes nas telas de todo mundo. Então, a gente pode trazer, apesar desse texto estar lá no início do século XX, né, quando ele foi escrito, a gente pode trazer todos esses pontos para os nossos dias atuais, onde a gente vive aí imerso nas novas tecnologias, nas redes sociais. Tudo isso também reverbera até hoje nesse momento que a gente vive atualmente no mundo, no Brasil e no mundo, na realidade. Então, qual que é a grande crítica dos autores em relação à indústria cultural? Então, ele vai sugerir que essa uniformidade promove o empobrecimento dos materiais estéticos, que vai levar a uma identidade superficial entre todos os produtos da indústria cultural. Depois, na continuação do texto, ele vai abordar a planificação da indústria cultural e como essa tendência, inicialmente composta pela irracionalidade da sociedade, se torna a intencionalidade astuta da própria indústria. Então ele vai dizer, pessoal, que a padronização na produção cultural, com ênfase nessa previsibilidade dos filmes, das músicas e também de outros produtos culturais, vão resultar numa perda de individualidade e originalidade. Por quê? Porque está visando consumidores para esses públicos, né? Para esses produtos que são massificados, que estão sempre ali, sempre tem um estilo, sempre tem um estímulo à compra, ao consumismo. Então essa é uma crítica bem forte que a gente vai ver no texto. E aí, ele vai falar sobre essa uniformidade que é alcançada através de proibições, de prescrições, de estereótipos e que vai culminar numa estilização que se impõe sobre qualquer estilo verdadeiro. Então essa estilização, ela é disfarçada como naturalidade e se torna uma nova norma, estabelecendo padrões rígidos para a produção cultural. Na análise do texto, os autores vão prosseguir destacando a atrofia da imaginação e da espontaneidade dos consumidores culturais contemporâneos, causada pela constituição objetiva dos produtos produzidos por essa indústria cultural. Então, o autor, pessoal, ele vai criticar a falta de diferenciação entre o mundo representado nos produtos culturais e a vida real. E ele vai falar, colocar bastante em evidência como a reprodução mecânica vai buscar eliminar a distinção entre o espetáculo e a realidade cotidiana. Então o texto ele aponta que a força dessa estilização na indústria cultural supera as proibições e prescrições, estabelecendo-os como critério de habilidade e competência. Então a linguagem tecnicamente condicionada é consumida e controla minuciosamente o modo como os atores e diretores se expressam, refletindo uma uniformidade que prevalece sobre a autonomia e originalidade artística. Bom, a gente vai discutir aqui alguns pontos que são importantes para a compreensão dessa obra. Como disse para vocês, é um texto que não é de fácil compreensão, então vocês vão ter que interpretarem a fundo todas as coisas que estão escritas nesse texto. Aqui a gente tem apenas um resumo para ajudar e complementar aí a leitura que você já está fazendo dessa obra. Bom, então o que é esse texto? Né, alguns pontos assim importantes que esse texto vai criticar. Ele vai criticar o estilo na indústria cultural, sugerindo que ela nega o verdadeiro estilo artístico, argumentando
que essa mesma indústria cultural, ao buscar a eficiência e a produção em massa, ela vai perder a tensão entre o universal e o particular, que é fundamental para um verdadeiro estilo. Então a gente está falando aí um pouco de estética, né? Também chamada de filosofia da arte. Tá? Então é importante a gente estar atento a nesse sentido também. Bom, a gente vai pensar também nessa desconfiança em relação ao estilo, porque o texto ele vai destacar que grandes artistas, desde a época medieval até Picasso, mantiveram uma desconfiança em relação ao estilo. Então eles se concentraram menos no estilo e mais na lógica do objeto. Depois, o texto vai argumentar que o estilo de uma obra de arte é uma promessa, e essa promessa envolve a inserção do conteúdo nas formas socialmente transmitidas, buscando uma universalidade autêntica, mas ao mesmo tempo é descrita como hipócrita. Ou seja, a indústria cultural como uma forma de ideologia que perpetua a dominação e a obediência à hierarquia social vai ser bem abordada também pelos autores, porque isso vai fazer com que eles queiram padronizar a cultura para que possam vender cada vez mais produtos ligados a um determinado estilo ou padrão estético. Bom, essa análise crítica do Adorno sobre a indústria cultural, ela destaca como ela manipula e controla as necessidades e desejos desses consumidores que eu disse para vocês. Aí ele vai usar um termo que se chama amusement, que é moldado de acordo com as demandas do mercado. E a sua oferta é condicionada pela lógica comercial. Então, além disso, a indústria cultural ela busca perpetuar a resignação em vez de oferecer uma verdadeira fuga da vida cotidiana. Então, a crítica do Adorno à indústria cultural, ele aborda essas questões, né, como falta de originalidade, a manipulação das emoções, a promoção de uma falsa felicidade, um falso sentimento de felicidade, e ele argumenta que a indústria cultural reduz o prazer a um mero entretenimento superficial, sem profundidade intelectual e muito menos emocional. Então, ele observa como a indústria cultural impõe padrões e clichês ideológicos, mesmo quando tenta se apresentar como uma forma de escapismo, ou seja, uma maneira de entretenimento, fugir ali da sua rotina de trabalho, né? Então ele acaba voltando-se a isso, esse tipo de cultura de massa. É importante a gente perceber que esse texto, né, a crítica do Adorno à indústria cultural, que aborda essas questões que eu disse para vocês, como essa superficialidade, essa manipulação, essa falta de originalidade e também a perpetuação dos valores ideológicos, que essa análise ela continua sendo discutida e debatida na teoria crítica contemporânea. Ou seja, esses problemas ainda existem e persistem mesmo depois de mais de 100 anos. Bom, depois o texto aborda a natureza da vida no capitalismo tardio, descrevendo como um rito de iniciação no qual as pessoas devem se identificar sem resistência com os poderes dominantes. Então, essa passividade do indivíduo é valorizada e a sociedade reconhece sua força na debilidade dos indivíduos que se submetem. Bom, na indústria cultural, a individualidade ela vai ser ilusória. Ela vai ser tolerada apenas quando ela estiver alinhada com o universal. Essa pseudo-individualidade, como os autores chamam, é enfatizada, pois as características individuais são padronizadas e produzidas em série. Então o texto ele destaca a transformação na estrutura econômica das mercadorias culturais, onde a utilidade da arte é substituída pelo valor de troca e pela busca de prestígio social. A obra de arte, segundo o texto, ela vai ser descrita como uma mercadoria preparada para a produção industrial, tornando-se completamente vendável e também rentável no contexto dessa cultura de massa. Aí, como o rádio era muito forte na época, os autores eles vão citar o rádio como um exemplo dessa transformação, porque vai renunciar
a cobranças diretas ao público e assumir uma aparência de autoridade desinteressada. Então, o texto ele vai analisar as mudanças na sociedade sob o capitalismo tardio, destacar a submissão do indivíduo ao sistema, essa dissolução do trágico e a transformação da natureza das mercadorias culturais na indústria cultural. Bom, já mais para o finalzinho do texto, os autores vão discutir a relação entre a indústria cultural e a propaganda, explorando como a linguagem, a cultura e as experiências são manipuladas e reificadas. Essa que é a palavra, uma palavra bem diferente. Inclusive, para quem não sabe o que é, né, reificadas, seria qualquer processo em que uma realidade social ou subjetiva de natureza dinâmica e criativa passa a apresentar determinadas características, ou seja, esse automatismo, essa passividade de um objeto inorgânico perdendo sua autonomia e autoconsciência. Tá? Seria a chamada coisificação, que também é um termo bastante utilizado para se referir a isso. E aí, pessoal, nessa parte final já do texto, os autores eles vão destacar aqui alguns pontos assim importantes, né? Um deles é que os ouvintes eles não conseguem conceber o verdadeiro contexto das mensagens, né, das propagandas, que são difundidas aí pela indústria cultural. E o discurso do líder, né, vai fazer uma referência ao Hitler, né, que é descrito como uma mentira intrínseca. Depois, o texto vai argumentar que o Reich tem uma tendência inerente a colocar a palavra humana como absoluta, transformando recomendações em ordens, né? Sempre ali despretensiosamente, isso vai adentrando a mente das pessoas e às vezes elas nem percebem. Bom, já nesse finalzinho ele vai falar que existem críticas à propaganda, né, que elogia mercadorias semelhantes sobre diferentes rótulos, usando técnicas científicas para promover produtos como laxativos. Então, o que seria essa questão do laxativo? Seriam produtos que facilitam ali as pessoas que estão com o intestino preso, no caso. Então, os autores abordam isso, dizendo exatamente o que eu falei para vocês anteriormente. Essa propaganda e essa mercadoria padronizada, né, ela vai apenas mudar ali os rótulos, mas na realidade os produtos são muito semelhantes e padronizados. E aí os autores vão continuar falando sobre essa dissolução do valor cultural. Ele vai mencionar a dissolução do valor cultural, alertando que a promoção de obras de arte como produtos de consumo contribui para a degradação cultural, né, para tirar essa questão das identidades, da diversidade. Então, isso é muito sério. Ele vai falar também um pouquinho sobre a publicidade na indústria cultural. O texto vai destacar a publicidade como um elemento vital na indústria cultural, fortalecendo os laços entre consumidores e as grandes empresas. Ele vai falar sobre a cultura como mercadoria paradoxal, ou seja, a cultura é descrita como uma mercadoria paradoxal, sujeita a leis da troca, mas ao mesmo tempo tão consumida que a sua utilidade é comprometida. Ou seja, não existe o tempo de absorção também e internalização desses novos produtos culturais. Depois ele vai falar um pouquinho sobre a racionalização da palavra, né? O texto ele vai explorar como a racionalização da linguagem leva à sua separação do conteúdo, tornando as palavras rígidas e privadas de significado. Ele vai falar sobre a relação entre a palavra e o conteúdo, sugerindo que a separação entre eles é prejudicial à compreensão e à experiência autêntica, e também sobre essa questão da repetição, né, universal e da propaganda totalitária. Então o autor ele aborda a repetição universal de termos, comparando a linguagem de ordem totalitária, onde a rápida disseminação de palavras
previamente estabelecidas une a publicidade a palavras de ordem totalitária. Então a gente sabe que tudo que é totalitário vai ser também ligado aí à questão ditatorial, né, a questão de um pensamento único como certo e que é bem preocupante, principalmente quando a gente está falando sobre cultura. Ele vai falar sobre assimilação neurótica dos consumidores. Por quê? Porque ele vai pensar que a indústria cultural ela vai triunfar ao assimilar as reações mais secretas dos indivíduos às mercadorias culturais, transformando a personalidade em conceitos superficiais, como alguns exemplos, como os dentes brancos, liberdade de suor e emoções. Esses são exemplos que os autores utilizam. Nesse texto, a gente tem alguns assuntos que são mais relevantes e que eu creio que podem ser cobrados nas provas do PAS 2 da Universidade de Brasília. Entre eles está essa questão que a gente repetiu bastante durante a análise da uniformidade cultural. Por quê? Porque os autores eles vão destacar que, apesar dessas mudanças sociais, a cultura está se tornando cada vez mais uniforme. Então, isso é uma análise sociológica importante. Temos também, em segundo lugar, aqui a crítica à indústria cultural. O texto ele critica a indústria cultural por promover essa padronização e também pela falta de diversidade. A gente tem aqui em terceiro lugar a influência dos líderes econômicos, como esses líderes influenciam a indústria cultural. Ele vai destacar como os donos do dinheiro têm grande influência na cultura através da indústria cultural. A gente tem aqui, em quarto lugar, a perda de originalidade, que o texto argumenta que a busca pela eficiência na produção cultural vai resultar na perda de uma diversidade e também de uma originalidade, que a gente sabe que são os grandes fortes ali dos produtos artísticos, das obras de arte. Então, quando você padroniza isso, você está perdendo, empobrecendo a experiência artística e estética. E, por último, a uniformização na televisão. No caso, ele falou televisão, eu coloquei aqui também mídias, porque hoje em dia a gente vive muito mais nas mídias sociais, nas redes sociais, na internet, muito mais do que na televisão. A televisão ainda é forte, porque ela consegue chegar e dar acesso a pessoas, principalmente que não têm acesso à tecnologia, digamos assim, mais recentes, né? Principalmente as pessoas um pouco mais experientes aí, um pouco mais velhas. Então essa uniformização na televisão, eles apontam que a televisão como um meio forte aí que vai contribuir para uma uniformidade cultural, ou seja, a gente tem padrões seguidos pelas mídias, de maneira geral, como disse para vocês, de que todos os dentes têm que ser brancos, Estou dando exemplos assim que alguns ele usa no texto, mas outros são recorrentes até hoje, A questão do culto ao corpo, você tem que ter tantos por cento de gordura no seu corpo, você tem que usar determinadas marcas, você tem que ter determinado carro, para que você esteja envolto no sistema e vá alimentando cada vez mais essa indústria cultural. Esse texto ele é muito interessante. Não vou me prolongar mais, porque já passamos aqui de 24 minutos, mas espero que vocês tenham aproveitado essa análise. Recomendo que leiam o texto, Isso aqui que a gente fez é apenas um breve resumo, de alguns pontos mais importantes e que podem cair na sua prova do PAS, mas você vai precisar fazer uma leitura mais aprofundada desse texto para compreender todos aqueles termos que eu falei para vocês, e que é um texto também que é muito atual e vai fazer você refletir bastante sobre a nossa sociedade contemporânea. Eu te espero na nossa próxima análise aqui no canal Literatos Capital. Até mais.